esse fim de semana, né? Então, eu comecei a fazer essas rimas homenagens lá atrás, né? Começou na Florida Cup. Eu fui convidado para ser criador de conteúdo lá na Florida Cup. E eu faço rima, sou rapper, poeta. E aí me levaram lá, eu falei, mas pô, não sou um jornalista esportivo. Não, você se vira lá, faz rima, se vira, o que tiver que acontecer. Então eu cheguei lá, tava fazendo freestyle, improviso, vi um jogador, faz uma rima pra ele aí, Brasil. Fazia uma rap de improviso, né? Aí falaram, não, amanhã vai estar o Rogério Ceni aí. Rogério Ceni, aí você faz um improviso lá pra ele. Não, mano, mas... improviso, mas vai que eu fico nervoso, travo, a rima sai ruim, né? Falei, não, vou pensar uma rima da hora, não. Aí, melhor já não improvisar. Aí né? eu fiz a rima lá, a homenagem ao Rogério Ceni, foi a primeira que viralizou. O comentário com mais like embaixo é: o mano que filmou morreu sem ar, porque tava eu e o Rogério Aí, pô, o cara que filmou morreu sem ar. As maravilhas da internet. Aí no outro dia o cara falou, não, amanhã o Ronaldinho Gaúcho vai estar aí você faz um... Ronaldinho Gaúcho. Aí minha perna tremia também, não é possível, não, vou pensar uma rima. Aí viralizou, aí o terceiro dia foi o Ronaldo. Falou, e o Ronaldo foi o Ronaldo. Foi escalando, né? Aí com o Ronaldo eu até travei, eu pensei a rima lá, e aí na hora de mandar, eu tava saindo do vestiário lá até o jogo. Ronaldo é grande, né? Imponente, alto. Aí me botaram lá e vai, faz a rima, eu. Aí eu fui começar, eu travei no meio, aí o Ronaldo. Na batalha não pode travar, não. E você ouviu de alguém que nunca travou, não. Esse não travou nem pro Oliver Kahn ali na final. Travei pro Ronaldo. Não, mas a gente sempre fala que a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer, mas a hora que conhecer vai falar. E aí as rimas homenagens viraram que meio uma marca registrada. Começou com o futebol, porque eu cresci querendo ser jogador, então é algo assim que eu tô homenageando meus ídolos de infância, por isso que eu ficava tão nervoso em ver esses caras. Aí eu fui homenagear já o Maurício de Souza no aniversário dele, né? O rei dos quadrinhos da Turma da Mônica. E aí fiz ele chorar lá na homenagem. E aí eu tava apresentando um programa lá de basquete. E o último convidado, eram 10 programas. Eu tô até de avental no vídeo lá de homenagem ao Oscar. Aí o último convidado, ele falou, não, aí o Oscar vai estar aí amanhã e você faz uma rima. Aí eu já, calma, o Oscar não fazer um improviso, não, o Oscar vai ser... Se o Ronaldo era grande, imagina. Imponência, né? Não, se vocês mostrarem no vídeo, vocês vão ver, o Oscar tá sentado, eu tô de pé e ele tá maior que eu. A gente tem o vídeo aí, né? Põe o vídeo aí, Rabitão, pra quem não... Posso contar uma coisa que vocês não vão acreditar? Eu na Rádio Gazeta estava entrevistando o Israel... Cavalo, pivô, 2,6 de altura. Chamei um intervalo, estou sentado de frente para o aquário da técnica, ele na ponta da mesa. Ele falou, João, deixa eu ver o tamanho da sua mão. A minha mão é maior que a do Israel. Eu tenho 1,81 m, tinha, né? Não sei mais atualmente. Joguei no gol, joguei na várzea em São Paulo, bastante. Você fez tudo mesmo. Fiz mais coisas. Vamos deixar ficar mais tarde o programa. Aí quando eu fiz esse bola da vez com o Oscar, eu contei essa história e medi minha mão com a do Oscar, a minha mão é maior que a dele também. Sério? Caraca. Eu devia ter investido em um armador, acho que dava. 81 não dava, mas armador. Investiu de goleiro, né? Esticava ali e pegava tudo. Eu joguei muito pouco basquete, mas uma vez jogamos no ginásio do Ibirapuera, de camisa da Topper, que forneceu material amarelo para nós e azul e branco para os argentinos, que era um mundial interclube, estavam obras sanitárias da Argentina, o Sírio, um time da Iugoslávia, um time americano e tal, 84, por aí. Edson Bispo dos Santos, um monstro assim que tinha jogado na seleção brasileira, estava comentando, acho que para Bandeirantes, jogou para a gente, porque era jornalista contra jornalista. E a gente ganhou dos caras. Galvão Bueno no time. Eu meti 3 bolas, caíram 3 bolas minhas, as 3 o Galvão Bueno, quando eu chutava, não chuta! Mano, ele zica mesmo, né? Zica reversa. Consegue pôr o vídeo aí, Rabitão? Sem pressa. Coração leviano. Hora do intervalo musical já. Aí, acho. Olha lá, vai entrar. Ficou bem essa foto, hein, Fabinho? É a capa dos vídeos que você reclama também. Pô, pode ser pior, viu? Tá legal.
2 anos atrás, já envelheceu. Talvez você nunca soube, mas ele foi meu primeiro ídolo. Quem disse isso foi o Kobe. Ao ver ele ganhar tanto título em cima do seu pai e do seu país, na Itália e no PAN. E se até o Kobe era fã, discordar seria ridículo. Vai ver no seu currículo, um perito do perímetro, o maior cestinha olímpico, o maior número de pontos num jogo de Olimpíada, a maior média de pontos por jogo numa Olimpíada. Não tô falando de nenhum herói da Ilíada, mas se Homero tivesse vivo, botava sua história num livro, pois ela merecia, tá? Virar um filme, ganhar um Oscar de melhor atuação. Mas quem ganhou o Oscar foi o Brasil, que teve o privilégio de te ter na seleção. E eu, que era só um pivete, ouvia com os olhos brilhando, meus primos mais velhos contando sobre o nosso Pelé do basquete. E se você não viu ele jogar, pode perguntar pro David Robinson, que eu tenho certeza que ele sabe quem foi Oscar. If you never heard, tem até vídeo do Larry Bird pra comprovar. E seria ironia ou destino, afinal, o nascimento do Mão Santa acontecer em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, para se tornar o maior pontuador da história do esporte. É isso mesmo, o maior cestinha do basquete. Sabe quantos pontos? 49.737. Ele mudou o game, é Hall of Fame, pode estender o carpete. O draft de 84 é para sempre lembrado, pois ninguém menos que Hakeem Olajuwon, Michael Jordan e Barkley foram draftados. E o nosso craque brasileiro, que foi o primeiro estrangeiro a ser selecionado, apesar de nunca ter jogado, porque naquela época, se jogava na NBA, não podia jogar pela seleção. Foi uma difícil decisão para Oscar Schmidt, mas ele preferiu abrir mão do convite e deixar o Brasil literalmente em primeiro lugar. Uau. E que sorte que Oscar não foi parar na América do Norte, senão não teríamos presenciado uma das maiores reviravoltas da história do esporte. Em 87, na final do PAN, contra o Tio Sam, numa atuação inesquecível, Oscar consegue o impossível, ganhar dos americanos na sua própria casa, botar a bandeira do Brasa no topo mais alto do pódio. Nem o comitê do PAN poderia imaginar esse episódio, e sequer tinha um hino brasileiro para tocar. Mas quem esquecerá o que aconteceu em Indianápolis? E os americanos podem botar Marcel e Oscar em suas lápides. Depois disso foram lápide a participação dos atletas da NBA na Olimpíada, porque viram que sem o Dream Team não ia dar. E o Brooklyn Nets, a franquia pela qual Oscar foi draftado, em 2017, convida Oscar para o All-Star e coloca uma camisa com seu nome num quadro. Até em terra norte-americana, no Hall da Fama, o seu nome está gravado. E que orgulho ver você sendo homenageado ao lado de gigantes. Seu discurso no Hall da Fama foi emocionante. Com toda a humildade, agradeceu os treinadores e colegas de equipe, mas se emocionou ao falar da Maria Cristina, da Stephanie e do Felipe. Pois nenhum título na Itália, nem mesmo o Pan-Americano nos Estados Unidos, não há medalha que valha mais do que ser o melhor pai e o melhor marido. Uau. Sem eles não haveria mão santa, pois quando a esperança se vai e o arremesso da vida não cai, é a mão deles que te levanta. E Oscar já adianta, mão santa que nada, é mão treinada. Eram mais de 1000 arremessos depois do treino, senão ele nem saía de quadra. E se de 3 ele não mete, na sequência, 20 arremessos, ele volta do começo e repete. Aí chega no jogo e acerta a cesta e vem um besta dizer que ele já nasceu para jogar basquete. Mas Oscar, deixa o brasileiro falar. Para nós você sempre será o mão santa, porque você fez a gente sonhar. Um povo que vive em meio a tantas mazelas, que sabe que a sorte não vem de bandeja, por vezes é enterrada e caindo pelas tabelas, tem poucas coisas que se orgulhar, e você, Oscar, é uma delas. Vi numa entrevista você dizer que já não tem medo de morrer, mas Oscar, isso nunca vai acontecer, porque heróis são imortais, assim como Senna jamais morreu, como Pelé também não morreu, você viverá para sempre num lugar ao sol e no hall do basquetebol. E também no coração de todo brasileiro apaixonado, que nem eu. Muito obrigado, Oscar. Cara. Fiquei emocionado aqui. Irado. A gente tá falando de homenagear, né, em vida, né, sobre valorizar, né, os nossos ídolos, e isso daí, pra mim, foi uma... E você teve a chance de fazer o que pouquíssimas pessoas fazem, né?
E ele ali do lado dando risada, curtindo, pô, sensacional. E ele tava com uma cara, tipo assim, Super ele emocionado. tava assim, encantado, Surpreso, velho. né? Ele tava feliz, você deixou o cara feliz pra cacete. Eu acho que você deve ter percebido isso. No começo ele tá meio assim, o que vai sair disso? Exato, de repente De- ele fica, de- de- nossa! Daí ele vai gostando, daí ele vai se impressionando, daí no fim ele já tá tipo, caralho. É. Isso aconteceu na Cuzico também, a homenagem a Cuzico. Começou lá, botaram uma Cuzico, ele tá com o braço cruzado assim, ó. Meio que... Tipo, puta, que otário. Aí você vê que o cara vai se entregando. Sim, O muito cara- legal. E isso é Cara, um... parabéns, bicho. Obrigado, Fiquei João. impressionado. É, ainda bem que você não deu certo no futebol, viu? Talvez o seu talento realmente esteja na voz, não nos pés. Talvez. Sei não, viu, velho? Podia ter jogado na seleção esse cara Ah, aqui, velho. enche minha